Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 4 do nosso mini curso de desmonte de rocha com explosivo. Na aula de hoje, nós veremos alguns conceitos básicos sobre explosivos. Então, nosso objetivo é rever esses conceitos básicos sobre os explosivos e alguns princípios fundamentais que são importantes para nós entendermos aí alguns parâmetros, algumas características durante a nossa detonação, durante o nosso desmonte de rocha. Então, é importante nós estarmos com esses conceitos aí, né, bem fáceis na nossa mente, para que nós possamos entender aí algumas características práticas na hora que nós estivermos realizando as nossas detonações. Então, vamos lá para a aula de hoje e começamos a aula de hoje aí com o conceito do que é um explosivo. Então, explosivos são substâncias químicas ou misturas de substâncias químicas que, quando iniciadas por um agente suficientemente energético, né, um agente externo, elas se decompõem quimicamente, gerando uma grande quantidade de gases a altas temperaturas e liberando uma grande quantidade de energia. E tudo isso ocorre num curto intervalo de tempo, ou seja, a reação ela tem uma alta velocidade, ela é muito rápida. Então, esse conceito de explosivo é fundamental para nós entendermos algumas características do explosivo, alguns parâmetros dos explosivos e o seu desempenho durante a detonação. É importante nós tirarmos aqui duas informações principais, né, que elas nos ajudarão durante alguns conceitos mais na frente. O primeiro é que os explosivos precisam ser iniciados por um agente externo, suficientemente energético. Guarde essa parte aí que nós falaremos sobre ela um pouco mais na frente. E que tudo isso ocorre num curto intervalo de tempo. A velocidade da reação, né, ela também é muito importante na prática para a gente. Quando nós olhamos as características dessa reação de detonação de um explosivo, nós temos 4 características principais. A primeira é que ela é muito rápida, né, e como falamos, isso é muito importante. Segunda é que ela gera uma grande quantidade de gases. Terceira, que esses gases eles são liberados, né, a altas temperaturas, né, que o calor é excessivo, a liberação do calor é alta durante a reação e que isso causa altas pressões. Então, a velocidade da reação, a quantidade de gases liberado, as temperaturas, né, do calor da reação, do calor dos gases, a pressão gerada durante a reação, tudo isso são características importantes durante a nossa detonação, né? É o trabalho gerado, a energia útil gerado desse explosivo, né? Através da sua velocidade, através da sua pressão, através do seu calor, através da quantidade de gases liberada que vai fazer realmente com que a nossa rocha ela quebre e ela se fragmente. Então, esse conceito sobre explosivo ele é fundamental e nós falaremos sobre ele diversas vezes aí ao longo do nosso curso, quando nós estaremos comentando sobre algumas características, propriedades da detonação e também dos explosivos em si. Outro conceito que já é bem conhecido, mas é importante nós revermos, que vai nos ajudar a entendermos um pouco mais o conceito do explosivo, é a questão do triângulo do fogo, né? O triângulo do fogo indica que é necessário ter 3 componentes para que haja o fogo, né? Ou para que ele se propague. É necessário ter um combustível, é necessário ter um oxidante e é necessário ter uma fonte de ignição. Quando nós falamos de fogo comum, o combustível pode ser qualquer material combustível, né? Pode ser uma gasolina, pode ser uma madeira, pode ser um papel, pode ser uma folha seca, né? Qualquer coisa que sirva como combustível. O oxidante é o próprio ar que tem na nossa atmosfera, né? O próprio oxigênio, ele já serve como oxidante, né, para a reação do fogo. E a fonte de ignição, né, é o calor que nós já temos aí, que pode ser, inclusive, né, o próprio fogo, ele se, né, fornece o calor, ou então, quando nós temos aquele exemplo lá, né, da lupinha lá, que se coloca o calor do sol, passa pela lupa, é intensificado num ponto, queima ali e inicia aí o fogo. Então, sempre para que haja fogo é necessário ter 3 elementos básicos: combustível, oxidante e calor. Quando nós olhamos aí para o triângulo dos explosivos, né,
ele tem um comportamento muito semelhante ao comportamento do fogo. É necessário ter um combustível, é necessário ter um oxidante, é necessário ter uma fonte de ignição, né? Isso seria aí o básico necessário para que haja uma detonação, né, de uma substância única e explosiva. Hoje, a maioria dos explosivos que nós utilizamos, eles são misturas de substâncias. E aí nós entramos com a quarta, né, um quarto componente que é fundamental para que haja a detonação dos explosivos modernos hoje. O ânfo, as emulsões, os hidrogéis, que é o componente sensibilizante. Esse componente sensibilizante é o que faz com que a mistura ela tenha características explosivas. Então, ela faz com que a mistura, né, de substâncias químicas ela se torne, né, ou se sensibilize ao ponto de ser realmente um explosivo. Então, nós temos 4 elementos fundamentais, e aí muitos falam que não é triângulo dos explosivos, é o tetraedro, né, dos explosivos, porque nós precisamos que haja combustível, nós precisamos que haja oxidante, nós precisamos que haja um sensibilizante hoje nos explosivos modernos e nós precisamos que haja uma fonte de ignição. Quando nós olhamos aí o elemento combustível, geralmente são óleos, né? O óleo principal utilizado é o próprio óleo diesel aí, dentro aí da mistura da fabricação dos explosivos. Quando olhamos o componente oxidante nos explosivos, nós temos que o nitrato de amônio, como nós já falamos hoje, ele representa aí 80% ou mais do oxidante utilizado nos explosivos modernos hoje. Os sensibilizantes geralmente são utilizados na sensibilização química ou física. A química é a principal, que é uma série de componentes químicos que fazem com que se criem bolhas de ar, né, dentro da massa explosiva, e isso permite aí, né, a sensibilização dos agentes explosivos. Como nós olhamos o ânfo, que é o explosivo mais simples que nós temos hoje, a própria porosidade dos grãos de nitrato, né, elas já servem aí como sensibilizante para a reação da detonação. E, por último, nós temos que ter aí uma fonte de ignição. E isso é importante porque a gente lembra do conceito lá atrás de explosivo, que nos fala que é necessário termos um agente externo suficientemente energético para iniciar, né, realmente a reação de detonação do explosivo. E é esse agente externo que precisa ter energia suficiente que vai fazer o papel de ignitor aí, né, de dar a ignição do nosso explosivo. Então, é necessário nós entendermos que para que haja a detonação dos explosivos modernos, nós precisamos que ele tenha na sua formulação combustível, oxidante, que eles sejam sensibilizados. Isso nós vamos falar diversas vezes. Essa sensibilização ela é muito importante e vamos entender o conceito prático disso, né? E que haja uma fonte de ignição suficientemente energética para que realmente se haja a detonação dos explosivos. Então, esse é um conceito básico, fundamental, que também precisa ficar aqui guardado na nossa mente e nós vamos voltar para ele, né, algumas vezes aí ao longo das nossas aulas. Esse é um tema que nós devemos mencionar sobre ele, né, na nossa última aula lá sobre segurança, mas é importante nós aproveitarmos a deixa aqui, que nós já estamos falando sobre um tema que justifica isso, sobre os últimos 2 slides aí, né, a diferença entre o triângulo do fogo e o triângulo da explosão aí, ou dos explosivos, né, porque é necessário nós entendermos que um incêndio explosivo, ele funciona ou ele se comporta de uma forma diferente do que um incêndio convencional, do que o fogo de forma convencional, né? Geralmente, para combater o fogo de forma natural, nós tentamos eliminar um dos 3 componentes do fogo, né? Ou nós tentamos tirar o combustível, né, para que não queime mais, né? Se está queimando uma pilha de papel e eu tiro a maioria do papel, na hora que queimar ou acabar de queimar aquele que eu deixei lá, né, o fogo ele se apaga. Ou então eu esfrio a reação, tirando o calor da reação, né? Está queimando aquele monte de papel, eu jogo água lá, esfrio o papel, e isso faz com que o fogo
apague, né? Ou então eu vou lá, né, abafo, pego um pano, cubro aquilo dali, acaba o oxigênio e o fogo também acaba. Os incêndios com explosivos, nós não conseguimos parar ele eliminando um dos componentes, né? Porque os incêndios de explosivo ou explosivo, ele se autopropaga, ele tem todos os elementos que ele precisa para dar continuidade da reação, ele já tem na sua formulação química. Então, ele já tem o combustível na sua formulação química, ele já tem o oxigênio que ele precisa na sua formulação química. Uma vez iniciado aí, sensibilizado, ele já tem aí o que ele precisa para se autopropagar. Então, nós não conseguimos, né, apagar um incêndio em material explosivo eliminando um dos seus componentes. É por isso que incêndio com explosivo não se combate, se evacua. Então, qualquer incêndio que nós tenhamos em material explosivo, a regra é evacuar para um local seguro. Então, é realmente importante nós entendermos esse conceito que o explosivo ele não precisa do oxigênio do ar, que o explosivo ele não precisa, né, realmente de componentes externos, porque ele já tem dentro da formulação todos os elementos necessários. Então, o explosivo ele não precisa que a gente coloque mais combustível dentro dele, porque ele já tem combustível, ele não precisa que a gente coloque, né, mais oxigênio dentro dele, porque ele já tem oxigênio. É claro que quando ele é formulado de forma correta, né, nós falaremos sobre isso, né, em outras aulas mais na frente, mas quando ele está aí com os seus componentes corretos, ele realmente não precisa de nada externo além de uma fonte de ignição. Então, fica aqui, né, esse alerta para a gente sobre incêndios explosivos. Não se combate incêndios explosivos, eles não se comportam da mesma forma que incêndios convencionais, e a regra é: houve incêndio em qualquer material explosivo, se evacua e não se combate. Voltando aí para o tema da aula de hoje, né, durante aí a detonação, a decomposição, a reação química de detonação dos explosivos, 4 componentes principais são gerados: é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Esses 4 componentes eles se combinam aí e geram aí os gases da detonação, né? Geralmente nós temos 2 grupos de gases. Temos os gases inofensivos, que são vapor d'água, dióxido de carbono, nitrogênio, amônio, metano, né? Que são gases que nós temos aí comumente aí, né, em quantidades razoáveis na nossa atmosfera aí no ar, né, que nós respiramos. Mas também, dependendo da reação de detonação, nós podemos ter a produção de gases tóxicos. E nós vamos ver, né, mais na frente que isso acontece quando a reação ela não é perfeita. Quando a reação de detonação de um explosivo ela acontece da forma correta, nós temos apenas a geração aí, né, de gases inofensivos. Quando a reação ela não é ideal, quando ela não é correta, quando existe algum erro no balanceamento do explosivo, nós temos a geração de gases tóxicos. Os 2 principais gases tóxicos que nós temos que podem ser gerados na reação do explosivo são o monóxido de carbono e os gases nitrosos. Nós também comentaremos sobre eles mais na frente, né? Em algumas situações nós estaremos comentando sobre eles, porque eles não são só prejudiciais por serem tóxicos. Eles nos indicam que a reação do explosivo não está correta e que certamente nós estamos perdendo energia do explosivo. Então, além de serem ofensivos, né, de serem gases tóxicos que prejudicam a nossa saúde, que prejudicam o meio ambiente, eles também representam uma ineficiência da detonação. Apesar do risco aí, né, de quando a reação ela não é correta, né, ela não é efetiva, ela produzir gases tóxicos, né? Mas os gases eles são fundamentais na reação do explosivo e principalmente nós utilizamos ele para fragmentação da rocha, né? Então é importante nós entendermos realmente essa geração de gases para o explosivo. Então, para ser uma forma mais ilustrativa, né, uma forma que a gente possa compreender, nós trazemos esse exemplo aqui, que onde, né, nós tínhamos antes 1 quilo de explosivo, esse quilo de explosivo, quando ele
ele detona, ele gera aí de 800 a 1.200 litros de gases. Então, é a mesma coisa quando nós comparamos aqui, né, com esses tonel aqui, aqueles tonel grande azul que tem aí, de metálicos, né, que tem, ou de plástico de 200 litros. Né? Então, geralmente, quando a gente pega 1 quilo de explosivo e detona ele gera gás suficiente para encher de 4 a 6 tonéis. Então, onde cabia 1 quilo de explosivo, agora precisa caber gás, né, que cabe até em 6 tonéis, aí, né, os 6 baldes de 200 litros. Então, é essa expansão gasosa, essa grande quantidade de gás que é gerada pela detonação do explosivo, que faz pressão na parede do furo, na parede da rocha, e faz com que ela seja fragmentada, que faz com que ela seja realmente lançada. Então, esse é um conceito muito importante e nós precisamos ter ele claro na nossa mente, que 1 quilo de explosivo, quando ele detona, ele gera aí de 800 a 1.200 litros. Então, essa geração de gás ela é muito importante. Não só a quantidade de gás, como também a velocidade, né, com que essa transformação ela acontece. Né? Além da velocidade com que essa transformação ela acontece, o calor, né, que esse gás libera, o calor que essa reação libera, também é fundamental. Aqui nós temos que o calor da reação normal, da energia normal de um explosivo, vai variar aí mais ou menos em 400.000 a 1.600.000 calorias durante a detonação de 1 quilo de explosivo. Quando comparamos isso com as calorias que tem aí, né, uma barra de chocolate de aproximadamente uns 100 gramas, é necessário, né, de 800 a 3.200 barras de chocolate para entregar aí as mesmas calorias que nós temos produzidas por 1 quilo de explosivo. Por último, aí, nós temos, né, a pressão que essa transformação gera, né, ou causa durante a detonação. Nós temos aí uma pressão equivalente a 200.000 quilos por centímetros quadrados. É a mesma coisa aí que nós colocarmos aí 35 elefantes adultos sobre uma bola aí. Então, essa é a pressão que nós temos aí durante a nossa detonação. Então, isso é importante nós entendermos, né, a quantidade de gás gerada, que um explosivo ele se transforma aí em 6, né, tonéis de 200 litros, que ele gera calor equivalente aí a mais de 3.000 barras de chocolate, que é a mesma coisa que nós pegamos 35 elefantes e colocamos sobre uma bola. Claro que essa bola vai estourar, essa bola não vai aguentar o peso de 35 elefantes. Então, isso é o que acontece durante a detonação. A pressão, o calor, os gases gerados fazem com que a rocha ela seja fragmentada e ela quebre e ela frature durante a detonação. Então, como nós vimos aí no conceito do explosivo, né, nós vimos lá que é necessário que haja um agente externo que seja suficientemente energético, né, para que ele dê aí a energia necessária para iniciar a reação de decomposição do explosivo, a reação de detonação. Essa energia necessária que esse agente externo precisa ter, nós chamamos de energia de ativação. Energia de ativação é a energia mínima necessária para que um explosivo ele detone. Esse é um conceito muito importante que também nós precisaremos ele na prática aí, né, e falaremos sobre ele diversas vezes. Então, sempre que nós falarmos da energia de iniciação ou de ativação do explosivo, nós estamos falando da energia mínima necessária para que o explosivo ele detone. Ou seja, qualquer energia que for abaixo disso, o explosivo ele não vai detonar. Né? Ele pode ter alguma outra reação, como uma deflagração, como uma destruição, como uma queima, mas para detonar, né, dentro das suas características, ele precisa dessa energia mínima, que é a energia de ativação, para que ele realmente desempenhe um papel aí de detonação.
O conceito que está muito ligado com o de energia de ativação é o conceito de estabilidade do explosivo, que é a segurança que ele tem, né, ou o nível de iniciação de energia que ele precisa para que ele seja realmente detonado. Então, quanto maior a energia que um explosivo ele precisa para ser detonado, mais estável ele é, porque é mais difícil iniciar esse explosivo. E isso dá ao explosivo aí, né, uma segurança adicional com relação a iniciações acidentais. Então, quanto mais estável for um explosivo, mais difícil é de iniciar esse explosivo, né? E aí precisa-se de uma energia de ativação maior para que esse explosivo seja iniciado. Então, sempre que nós estivermos falando da estabilidade do explosivo, nós estamos falando de um conceito, né, que visa a segurança das iniciações acidentais. Então, a maioria dos explosivos hoje são muito estáveis, a maioria dos explosivos hoje são muito seguros, eles realmente precisam de uma energia de ativação alta para iniciar, mas nós precisamos realmente ter a atenção, porque alguns eventos, alguns acidentes podem fornecer essa energia. Dependendo das condições do explosivo, dependendo das suas características também, esse nível de energia ele pode variar para mais ou pode variar para menos, de acordo com o grau de sensibilidade desse explosivo. Então, são três conceitos que sempre andam juntos. É o conceito de energia de ativação, é o conceito de estabilidade do explosivo e é o conceito de sensibilidade do explosivo. Nós precisamos entender bem esses três conceitos, porque eles sempre estão interagindo e nós usaremos ele, né, realmente na prática aí da detonação constantemente. Então, para a iniciação do explosivo, nós damos a ele, né, um estímulo, uma energia inicial. Isso pode ocorrer, né, de forma programada, quando nós temos a iniciação, né, quando nós queremos iniciar de forma intencional o explosivo, ou também pode acontecer de forma acidental, né, quando nós temos aí uma fonte externa não controlada que fornece um estímulo aí, ou uma energia suficientemente energética, né, para iniciar os explosivos. Os principais estímulos que nós podemos ter são estímulos, né, de energia mecânica, energia elétrica, né, calor, aí, né, a elevação da temperatura, através de choque e através de radiação. Então, esses seriam aí os 5 principais fontes de energia ou fontes de estímulo externo que podem gerar a detonação acidental ou intencional dos explosivos. Então, todo momento nós precisamos controlar as fontes de energia que podem fornecer energias suficientes para detonar os explosivos, para que realmente isso só ocorra na hora que nós queremos detonar os explosivos. Então, eu sempre digo, os explosivos eles são feitos para detonar, mas eles só devem detonar na hora em que eles forem programados para isso. É isso que dá a segurança da detonação, é que ela ocorra realmente no momento que ela está planejada, programada para que ela possa ocorrer. Os principais efeitos, né, uma vez que o explosivo é iniciado, os principais efeitos de uma explosão, de uma detonação, são a geração de uma onda aérea, a geração de uma onda química, a geração de calor e a de projeções de rocha. Então, todos esses efeitos, eles podem realmente causar, né, a fragmentação, podem causar o desmonte da rocha em si, ou eles podem causar um acidente. E por isso que nós precisamos ter atenção às fontes de iniciação, né, ou que são capazes de iniciar os explosivos. Como nós vimos no slide anterior, né, nós temos uma série de estímulos que realmente podem acionar os explosivos.
né? Dentro desses estímulos, nós temos o conceito de phishing, né? Que é um conceito importante nós conhecermos, porque nós estaremos utilizando e relembrando esse conceito toda vez que nós falamos aí do manuseio seguro do explosivo. O conceito de phishing aí, né, vem dos nomes em inglês, da primeira letra, dos 4 estímulos principais que nós podemos ter aí, né, no nosso dia a dia para iniciar os explosivos, que é o atrito, o impacto, a energia estática e o calor. Sempre, em todo momento que nós estamos lidando com explosivos, manuseando explosivos, nós estaremos controlando esses 4 estímulos para que os explosivos não sofram atrito, que eles não sofram impacto, que eles não sofram aí, né, descargas energéticas e que eles não estejam aí submetidos a fontes de calor para não causar sua iniciação prematura. Na hora que nós formos, né, iniciar o explosivo, nós vamos produzir ou vamos gerar algum desses estímulos para que o explosivo ele seja iniciado. Então, o conceito de phishing, né, vem em inglês, nós veremos isso aí em diversas literaturas aí, né? Qualquer literatura que você tiver acesso aí, ela vai se remeter a isso aí, que é o conceito das 4 estímulos principais que nós precisamos ter cuidado. Então, falaremos sobre ele, né, novamente, como nós estivemos falando sobre aí o manuseio seguro de explosivos, mas é importante nós lembrarmos que fish aí, né, significa, para lembrar, é peixe em inglês, né, fish, mas ela vem aí da primeira sigla, né, da primeira letra aí, né, de friction, né, impact, static e heat, que são os 4 estímulos principais: atrito, impacto, energia e calor. Como vimos aí no conceito de explosivo, né, que a detonação ela ocorre num curto intervalo de tempo, ocorre de uma forma muito rápida. Isso é importante porque, dependendo da velocidade da reação de decomposição, nós podemos ter os 3 estágios principais da reação química. Ele pode queimar, ele pode deflagrar ou pode detonar. E tudo isso depende da velocidade da reação. Quando a velocidade é baixa, nós temos uma queima. Quando a velocidade ela é intermediária, nós temos a deflagração. E quando a velocidade ela é ideal, ela é rápida, nós temos a detonação. Então, a velocidade da reação ela vai indicar, né, se o explosivo ele está queimando, se o explosivo ele está deflagrando e se o explosivo ele está detonando. E isso é importante nós entendermos que, como falamos, a velocidade da reação, né, ela tem uma importância fundamental, não só na teoria dos explosivos, mas também na aplicação prática do desmonte de rocha. Um explosivo ele pode ter a sua velocidade padrão de detonação alterada na detonação, de acordo com as condições em que ele é submetido, de acordo com a iniciação, o estímulo inicial que nós damos a ele. Como nós falamos, ele tem a necessidade de uma energia de ativação mínima para iniciar. Quando nós damos uma energia abaixo dessa energia mínima, ele pode deflagrar no lugar de detonar, ou ele pode iniciar com uma velocidade mais baixa. O confinamento pode alterar, né, a velocidade do explosivo ou a falta de confinamento, né? Contaminação com outros materiais, né? Um balanceamento incorreto dos componentes químicos do explosivo. Tudo isso pode realmente alterar aí a velocidade da reação. Então, nós precisamos estar atento aí a esse conceito, porque realmente ele é fundamental. Quando o explosivo ele não detona ou ele não tem a sua velocidade padrão, a velocidade esperada na sua detonação, ele vai entregar menos pressão, ele vai entregar menos energia, ele vai entregar um menor resultado do que aquele esperado. Então, a energia, né, ou a velocidade da reação,
ela é muito importante. Nós veremos isso diversas vezes, falaremos sobre isso, né, de forma prática em diversos cenários, e principalmente que a velocidade da detonação do explosivo é o único parâmetro de qualidade que nós conseguimos medir na hora da detonação do explosivo. Quando falarmos de controle de qualidade dos explosivos, né, em uma das nossas últimas aulas, aí, eu não lembro se é a aula 13 ou a aula 14, nós falaremos sobre isso aí, o quão importante é nós controlarmos esse parâmetro aí da velocidade dos explosivos. Então, como vimos, nós podemos ter 3 estágios aí de acordo com a velocidade da reação, né? O primeiro deles é a queima ou a combustão, como é tecnicamente chamado, né? Geralmente, a combustão ela se limita a velocidades abaixo de 300 metros por segundo, né? Então, abaixo de 300 metros por segundo, nós teremos aí a queima. Ela é uma reação, né, que acontece, né, como a queima normal, um fogo normal que nós já conhecemos. E essa velocidade ela vai variar aí de acordo com a união, né, ou a interação entre o combustível, o oxidante e, né, o calor da reação, que são os 3 elementos do fogo que nós já mencionamos. Se esses elementos eles estiverem em maior contato, isso vai dar uma velocidade um pouco maior. Se eles estiverem com contato deficitário, esses elementos estiverem com característica, o combustível não for bom, tiver pouco oxigênio, a reação, né, a velocidade da queima, ela será mais baixa, inferior aos 300 metros aí por segundo. O segundo estágio que nós temos é a deflagração, né, onde nós temos uma velocidade aí, isso dependendo, né, da teoria, do conceito, pode variar um pouco, mas de forma geral a média aí é se considerar a deflagração, né, a velocidade entre 300 a 1.000 metros por segundo. Então, isso seria uma reação de deflagração. O exemplo mais típico que está aí dentro, né, da nossa área é a reação da pólvora. A pólvora, ela geralmente não detona. A pólvora, apesar de falarmos que é um explosivo que ela detona, geralmente a pólvora deflagra, porque a sua velocidade realmente é baixa, está aí, né, perto dos 1.000 metros por segundo. Então, esse aí é um estágio intermediário, né, da velocidade da reação. Por último, nós temos a reação de detonação, quando nós temos altas velocidades, realmente acima de 1.000 metros por segundo até 8.000 metros por segundo, nós vamos ter aí, né, realmente os principais explosivos que nós temos hoje disponíveis no mercado. Eles vão ter uma velocidade aí, né, acima de 1.000 metros, geralmente aí os de menores velocidades estão na casa de 2.000 metros por segundo, até os de maiores velocidades vão estar aí na casa dos 8.000, 8.500 aí, dependendo das condições. Então, a maioria dos explosivos que nós utilizamos, né, realmente eles estão dentro dessa classe aqui, e é importante realmente a velocidade da detonação, a velocidade da reação, porque ela vai indicar realmente que o explosivo ele detonou, e como nós vamos ver mais na frente, essa velocidade ela tem um impacto direto na energia liberada, na pressão gerada, na realmente fragmentação da rocha em si. Então é importante nós entendermos esses conceitos, porque eles nos servirão aí mais na frente de forma prática. Para terminar, né, a aula de hoje, nós temos aqui um exemplo ilustrativo aqui do processo de reação da detonação de explosivo, né? Aqui nós temos um agente externo, né, que aqui o booster, né, como nós veremos mais na frente na aula sobre acessórios, está fazendo esse papel de agente externo. Nós temos aqui as bolhas de ar, né, que são os agentes sensibilizantes do explosivo. E aqui nós temos que, quando nós iniciamos, né, damos a energia mínima necessária, né, como nós falamos, a energia de ativação para iniciar os explosivos. O que acontece é a criação de uma onda de choque. Essa onda de choque faz com que essas bolhas de ar elas sejam comprimidas até o momento em que se eleve a pressão ao máximo,
ao ponto que essas bolhas elas não conseguem aguentar, elas detonam, né? Elas estouram e elas fazem com que a onda de choque ela se continue propagando ao longo dos explosivos. Então, cada bolha ela é comprimida, nessa compressão ela aumenta a sua pressão, ela aumenta a sua temperatura, ela estoura e ela continua a propagação da detonação. Então, por isso nós falamos lá no começo que a propagação da detonação do explosivo ela é autossustentável a partir do momento que ela é iniciada com a energia mínima necessária, quando ela é iniciada de forma correta, quando o explosivo tem as características corretas, ela faz com que o próprio explosivo ele tenha os elementos necessários para a continuidade, para a continuidade da sua detonação. E aqui, esse propagar ou a velocidade com que essa reação acontece de propagação das ondas aí ao longo das bolhas de ar que vão detonando, que vão, né, explodindo dentro do explosivo aí, nós temos a velocidade de reação da detonação. E como vimos, ela é importante, né, porque ela determina realmente se essa reação é uma reação de combustão, é uma reação de deflagração, ou é uma reação de detonação. Então, esses são os principais conceitos básicos que nós temos para a aula de hoje. Realmente são conceitos bastante teóricos. A aula de hoje também é muito teórica, né? Mas é importante porque a maioria desses conceitos nós estaremos utilizando na prática. A velocidade da reação ela é muito importante, nós falaremos sobre ela em diversos momentos. A sensibilidade do explosivo, né, é muito importante, o estímulo, a energia mínima inicial para iniciar um explosivo, a sensibilidade do explosivo. Então, esses conceitos é importante nós conhecermos, porque eles são importantes na prática, né? É uma teoria que realmente é necessária na prática, porque nós precisamos conhecer, né? E vamos utilizar, né, esses conceitos aí para determinar alguns parâmetros práticos da nossa detonação. É claro que se ficou qualquer dúvida, né, se não ficou muito claro, se vocês precisam de algum exemplo extra, qualquer coisa que tenha aí a necessidade, ou queiram fazer algum comentário, ou queira uma explicação um pouco mais detalhada sobre qualquer uma desses conceitos, por favor, fiquem à vontade de nos mandar um e-mail, de mandar, que tem aqui o nosso e-mail, como sempre, o e-mail da Blast Treinamentos, o nosso Zap, tem um site da Blast Treinamentos, onde vocês também podem encontrar nossos cursos, né, mais completos, mais detalhados, onde nós vemos esses conceitos um pouco mais a fundo. Por favor, fiquem à vontade, né? Muito obrigado pela aula de hoje, espero encontrar vocês na próxima aula. É isso aí, pessoal, um abraço a todo mundo e até mais.